Graça e paz a todos. Deus abençoe cada um que está participando e aqueles que vão participar ainda. Que Deus esteja abençoando a vida de todos nós, das nossas famílias e nos ajudando a viver na presença dele. Estudando, então, Apocalipse 11, o texto diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios e estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar a eles dano, sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas, as testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, mas onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos, é, então, muitos devem ser postos, devem, desculpem. Então, muitos dentre os povos e as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Mas, por 3 dias e meio, não permitem que eles sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles estarem mortos e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas do Senhor atormentaram aos que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo do céu, da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram se encheram com grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu que lhes dizia: subam para aqui. E subiram ao céu nas nuvens, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu
a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo atemorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. E diziam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos seus servos, profetas. Os profetas, os santos e aos que temiam e temem o teu nome. Assim, aos pequenos como aos grandes, e para destruíres aqueles que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de, mais uma vez, estudarmos a tua palavra. Reconhecemos essas revelações do Senhor por meio do apóstolo João, que nos preparam para o final dos tempos e nos preparam para a segunda vinda de Jesus. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos criou e não nos abandonou. O Senhor controla a nossa história e nós reconhecemos que o Senhor a dirige com sabedoria, com graça, com misericórdia, mas também com justiça e juízo. Nós louvamos o teu nome porque tu és justo, santo e bom. Agradecemos-te pela oportunidade de estudar a tua palavra nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós passamos a estudar agora o capítulo 11, né, de Apocalipse. E esse capítulo 11 de Apocalipse é um capítulo que é importante, porque nós vamos estudar alguns aspectos do final do segundo ai e vamos iniciar o estudo do terceiro ai. Os irmãos já devem estar sabendo, porque certamente já participaram dos outros estudos, ou os viram depois na internet, que a quinta, a sexta e a sétima trombetas são chamadas de ais. São 3 ais, né? Cada um mais grave do que o outro. São situações dramáticas de grande sofrimento impingido ao mundo sem Deus e àqueles que não conheceram e não creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, estes ais demonstram a manifestação da ira de Deus
sobre o mundo rebelde que não acreditou, que não creu no Evangelho. Esse Evangelho que foi pregado ao mundo inteiro, né? O Evangelho do Reino, que foi pregado na tribulação, vai ser pregado na tribulação ao mundo todo, pelos 144 mil judeus, de 12 mil de cada tribo de Israel, e estes 12 mil de cada tribo de Israel estarão anunciando o evangelho do reino, isto é, estarão anunciando a vinda do rei e a inauguração do seu reino messiânico, de acordo com a palavra de Deus e com os profetas do Velho Testamento. Então, nós temos essa oportunidade hoje de ver estes aspectos importantes do nosso estudo. No capítulo 10, nós vimos sobre o livrinho, um livrinho que foi dado a João e foi ordenado a ele que comesse o livrinho, né? Que ele ordenou-se a João que ele comesse o livrinho. E o apóstolo, então, comeu o livrinho era doce ao seu paladar e amargo em seu estômago, representando um mistério a ser revelado que pode ser e é o conteúdo da sétima trombeta, ou seja, o resto da tribulação. Era isso que continha o livrinho. Então, esse livrinho estava dentro daquele livro do capítulo 6, que foi aberto por Jesus. Então, o livro maior continha a história da tribulação antecipada, né? E o livrinho o histórico final, está dentro daquele livro, né? Faz parte daquele primeiro livro do capítulo 6, mas ele revela o final da tribulação, o final do período tribulacional e a vinda do Senhor Jesus, conforme nós vimos aqui, né? Os anjos e os seres celestiais dizendo que chegou o tempo, né, dele manifestar o seu reino, né? Então eles disseram: graças, Senhor Todo-Poderoso, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre, pelos séculos dos séculos. Então, esse livrinho traz esse conteúdo. E João comeu esse livrinho e no seu paladar ele era doce como mel, porque era a palavra de Deus. E eu até imaginei, pensei no capítulo 19, no Salmo 19, né? Que as palavras da tua boca, a tua lei é doce como o mel e o destilar dos favos. Mas no seu ventre, quando ele digeriu aquela informação, ele percebeu quão grave, quão terrível era aquela informação. E esse é o conteúdo desse livrinho. Então, é o que nós chamamos, o que João chamou aqui de o terceiro ai. João, já no capítulo 11, recebeu uma cana, um caniço, uma vara de medir. E foi-lhe dado, e ele agora ele está, na visão, ele está na cidade de Jerusalém, não está no céu. Ele recebeu uma cana, uma vara de medir, né? E foi-lhe ordenado que ele medisse o templo de Deus. E o vidente agora, na terra, né? A sua visão agora ocorre na terra, ele vê um anjo descendo do céu. E por isso nós sabemos que a sua visão está focalizada na terra. Este templo é o templo que será reconstruído na primeira parte da tribulação. Então, não há templo hoje em Jerusalém. Não há templo hoje em Jerusalém. No lugar, o templo judaico, né? Não há templo judaico lá, porque no lugar do templo
no Monte Sião, foi construída uma mesquita muçulmana, que está ocupando aquele lugar. Então, no período tribulacional, na primeira metade, no início do período tribulacional, quando os judeus tiverem feito uma aliança, cegamente eles vão fazer uma aliança com o anticristo, que vai prometer, conforme nós vimos em Tessalonicenses, paz mundial, né? Que vai prometer pacificação da região ali e que vai prometer paz no mundo inteiro, que estará ameaçado por uma terceira guerra mundial. Então, nesse período, vai haver um templo, vai ser reconstruído um templo nesse período. E este novo templo, que será reconstruído ali na primeira metade do período da tribulação, no Monte Sião, quando o culto judaico, com seus sacrifícios determinados pela lei de Moisés, todo o sistema legislativo mosaico terá sido restabelecido nesse período. Então, João recebe a incumbência de medir tudo isso aí. E João recebe orientação para deixar de lado na medição apenas o átrio. O que era o átrio? O átrio do templo era semelhante a uma praça, dentro dos limites externos do templo, né? Dentro dos limites externos do templo. O templo estava colocado num terreno amplo, cercado, né? E nesse espaço externo ao templo, que é chamado de átrio, esse espaço circundava o templo propriamente dito, né? A construção utilizada para adoração, e que tinha locais nesse átrio, né? Essa praça externa, tinha local para as mulheres e local para os gentios, para os não-judeus. Os gentios não podiam entrar no templo de Jerusalém, né? Não podiam entrar no templo de Jerusalém. Inclusive, Paulo foi acusado pelos fariseus exatamente disso, né? Os judeus o acusaram de ter levado gentios para dentro do templo de Jerusalém, quando na verdade ele não fez isso. O texto nos informa então que João recebeu ordem de não medir esse espaço que estava reservado aos gentios. Por quê? Porque ele foi dado às nações, aos gentios, juntamente com a cidade de Jerusalém. Ou seja, vai haver uma invasão de Jerusalém, e vai haver uma invasão até nos terrenos que circundam o templo. Mas vai haver uma proteção divina para que o templo não seja conspurcado, para que o templo não seja violado, não é? Para que a santidade do templo permaneça. Então, esse átrio, essa praça externa, será pisada juntamente com a cidade de Jerusalém, por 42 meses. 42 meses de 30 dias são 3 anos e meio, né? E esta é a segunda parte da tribulação, né? A primeira parte da tribulação, de igual duração, 42 meses, se finda e os gentios, então, passam a pisar a cidade de Jerusalém, a destruir a cidade de Jerusalém, a invadir todos os locais, inclusive o átrio do templo, né, nessa segunda parte da tribulação. O templo, propriamente dito, estará sob a proteção divina e eles não entrarão nesse templo ainda. Nós sabemos que vai haver uma profanação do templo pelo próprio anticristo. Ele vai entrar no templo, nós vamos ver isso, né? Posteriormente, ele vai entrar no templo, se intitular Deus e exigir culto, profanando o templo, né? Mas não é este o momento. Deus, nesse tempo, vai levantar duas testemunhas. O texto bíblico nos ensina isso, que Deus vai levantar duas testemunhas.
essas duas testemunhas vão falar, elas vão testemunhar naturalmente com poder por 1.260 dias, que equivale a 42 meses ou a 3 anos e meio, 1.260 dias. Então, o período da tribulação, chamado Grande Tribulação, que é o período final, os 3 anos e meio finais, nós já vimos aqui a diferença, né, como Jesus dividiu esse período tribulacional em princípio de dores, o início da 3 anos e meio iniciais, e grande tribulação, o período dos 3 anos e meio finais. Jesus é que dividiu desta maneira aí. Então, nós aprendemos com ele que a tribulação são 7 anos. E a primeira parte se chama princípio de dores, a segunda parte Jesus chamou de grande tribulação. Então, essas duas testemunhas que nós estamos mencionando, elas testemunharão com poder por 1.260 dias. E elas estarão trajando vestimentas de saco, né? Na verdade, essa vestimenta é feita de um tecido grosseiro ou de peles de animais, ou misturadas, indicativos de lamentação, de humilhação, de arrependimento. Nós temos algumas situações no Velho Testamento em que as pessoas arrependidas se vestiam de saco e se colocavam na cinza, né? Jó mesmo foi uma pessoa que fez esse tipo de conduta, teve esse tipo de comportamento. Indicativos de lamentação, de humilhação e de arrependimento. E essas duas testemunhas são os dois castiçais e as duas oliveiras que estão diante do Deus da terra. Por que dois castiçais e duas oliveiras? Isso lembra o profeta Zacarias, quando ele fala dos que voltaram da Babilônia, né, sob o comando de Zorobabel, que era governador, descendente de Davi, e Josué, que era o sumo sacerdote, que voltou também para Jerusalém, depois de 70 anos cativos na Babilônia. Então, nós temos aqui uma situação semelhante, em que essas duas testemunhas lembram estes dois castiçais e as duas oliveiras. Dois castiçais significam que eles vão trazer luz, iluminação para o povo, né? A sua passagem por este mundo, anunciando paz, vai ser uma manifestação da luz de Deus para as nações. E duas oliveiras também simbolizando o azeite que permite que as lâmpadas, que os castiçais permaneçam iluminando, não é? O azeite é usado como combustível e também como alimento. Então, essas figuras estão presentes aqui no livro de Apocalipse. E eles estão testemunhando diante do Deus da terra. O Deus da terra, da Palestina, é o nosso Deus. As testemunhas, que são duas, serão poderosas, e elas reagirão com fogo, saindo de suas bocas contra os que lhes fizerem mal. Aqueles que quiserem fazer o mal a eles morrerão pelo fogo que sai das suas bocas. É interessante notar que Elias tinha uma palavra poderosa de ira, e Elias lidou com os profetas de Baal por meio do fogo. Os profetas de Baal queriam... o povo de Israel estava dividido entre Baal e Deus. E Elias, então, desafiou os profetas de Baal
a manifestarem, a cultuarem o seu Deus, a fazerem sacrifícios para ele, para ver quem era verdadeiro Deus. E ele depois iria invocar o nome de Deus. Eles construíram um altar imenso, sacrificaram animais e bradaram por muitas vezes e por muito tempo, retalhando seus corpos e tirando sangue dos seus próprios corpos, para que Baal se manifestasse, mas Baal não se manifestou, porque ele não é Deus, né? E Elias, então, mandou que derramassem água sobre os sacrifícios e que eles fossem muito molhados, a ponto da água escorrerem abundantemente sobre a terra. E ele clamou ao Deus do céu, e veio fogo do céu e destruiu tanto o sacrifício como o próprio altar. Então o povo de Israel se converteu ao Senhor, né, gritando: só Deus, só Jeová é Deus, né? Só o Senhor é Deus. Então, aqui nós não estamos imaginando aqui que as duas testemunhas vão soprar fogo, mas elas vão usar a palavra do Senhor poderosamente, uma palavra de ira, e Deus certamente do céu derramará fogo sobre aqueles que quiserem matá-los, que quiserem ir contra eles e que quiserem fazer mal a essas duas testemunhas neste período de 1260 dias. E as duas testemunhas têm o poder também, e isso também me lembrou Elias e Moisés, para fechar o céu, para que não chovesse nos dias da sua profecia, da sua pregação. E são 1.260 dias, 3 anos e meio sem chuva. E eles podem converter água em sangue, e aqui a gente se lembra de Moisés, e podem ferir a terra com todo tipo de pragas, quantas vezes quiserem, como Moisés no Egito. O testemunho dessas duas testemunhas que Deus levantou tem um prazo determinado, 42 meses ou 1.260 dias ou 3 anos e meio. É a mesma coisa. E terminando esse período de testemunho, eles serão atacados e mortos pela besta que sobe do abismo, que é uma referência ao próprio Satanás ou ao seu representante, a sua encarnação humana, que é o anticristo. E seus corpos, os corpos das duas testemunhas, que serão mortos, né, no final do seu testemunho, quando eles terminarem o testemunho deles de 1.260 dias, Deus vai permitir que eles sejam mortos. E Satanás é que vai fazer guerra a eles e matá-los. Seus corpos serão expostos publicamente na grande cidade. O texto diz na grande cidade, que se chama Sodoma, e que é identificada como Jerusalém, porque é onde o Senhor foi crucificado. O nome Sodoma é para indicar o estado de corrupção que estava a cidade de Jerusalém. Os povos gentios que estarão na cidade ali de Jerusalém, pisando Jerusalém, né, eles estarão ali destruindo a cidade de Jerusalém, eles não permitirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Eles vão ficar mortos sem sepultamento por 3 dias e meio. E vai haver tanto regozijo, tanta alegria desses ímpios, porque eles trocarão presentes entre si, julgando que ficaram livres e venceram os profetas de Deus. Então, os profetas de Deus que estavam pregando arrependimento e juízo de Deus sobre as nações. Então, eles vão entender que eles venceram
esses profetas de Deus estavam ali pregando, e segundo o texto, eles estavam atormentando os homens sobre a terra. Por que eles estavam atormentando os homens sobre a terra? Porque estavam pregando sobre arrependimento e sobre o juízo de Deus, né? Mas aqueles homens, naquele período, aquelas pessoas já teriam ouvido o evangelho pregado pelos 144 mil e não se arrependeram. Passados esses 3 dias e meio em que eles não foram sepultados, entrou nas duas testemunhas mortas o espírito de vida, um espírito de vida vindo de Deus. E eles se levantaram, ressuscitados. E este fato causou um grande temor sobre os que os viram. Isso apavorou as pessoas, né? Porque eles ressuscitaram. Então ouviu-se uma grande voz no céu, né? Que possivelmente seja a voz do próprio Jesus, que está no céu, e ordenando para eles, né? Subam para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem. Geralmente a nuvem representa glória, né? Glorificação. Jesus subiu ao céu em uma nuvem. E eles subiram então ao céu numa nuvem à vista dos seus inimigos. À vista dos seus inimigos, que estavam atordoados, amedrontados, espantados com aquela ressurreição. Nesta mesma hora, ocorreu um grande terremoto que destruiu a 10ª parte da cidade. E ali morreram 7.000 pessoas. E isso causou um grande temor a todos os ímpios que estavam na cidade. E eles deram glória. Não significa que eles se converteram. Não se converteram. Deram glória apenas. O que é isso? Reconheceram que era uma ação sobrenatural de Deus. Aqueles fatos, a ressurreição das duas testemunhas e o terremoto que destruiu a 10ª parte da cidade e que matou 7.000 pessoas, era uma manifestação sobrenatural dos juízos de Deus sobre a cidade. E aqui termina o segundo ai, isto é, aquilo que foi anunciado pela 6ª trombeta. E o texto nos chama a atenção. Aí vem o terceiro ai. Todos os eventos que vão acontecer agora neste terceiro ai, nesta 7ª trombeta, são eventos que vêm do céu, são eventos originados no céu. E o texto segue dizendo: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, o céu se encheu de vozes. João está de novo numa cena no céu, né? Ele está vendo na sua visão, ele está de novo no céu. E essas vozes no céu declaravam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Essa 7ª trombeta é o anúncio verdadeiro e final da vinda do Senhor Jesus para tomar posse de todas as coisas e para reinar sobre todas as coisas no reino messiânico. Então, essa 7ª trombeta vai mostrar todos os juízos de Deus finais sobre a humanidade sem Deus, e vai mostrar todas as tentativas de guerra contra Israel para extinguir Israel, e vai mostrar finalmente a batalha final de Jesus contra os exércitos da besta, né, do anticristo, de Satanás, e a sua vitória. E aí o estabelecimento do seu reino messiânico. Isso está tudo no 7º selo, né? Na 7ª trombeta, ou no terceiro ai, que é a mesma coisa.
Então, os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. E houve, então, adoração no céu. Os anciãos que nós já vimos no capítulo 4, que representam a igreja do Senhor arrebatada, eles se prostraram sobre seus rostos e eles ajoelharam-se diante daquele que está sentado no trono e adoraram a ele. E os anciãos diziam: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então eles estão adorando aquele que vai reinar para sempre, que é o Senhor Jesus. Iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo de julgamento, o julgamento dos mortos, o tempo de galardoar os teus servos profetas e todos os santos que temem o teu nome, pequenos e grandes. Chegou o tempo de destruição daqueles que destroem a terra. Então, realmente é o tempo final que este período que nós estamos estudando inicia o tempo final. E o texto ainda continua, né? Abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista, e sobre a terra houve relâmpagos e vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Saraiva é chuva de granizo, né? De pedras geladas. E isso é aquilo que o texto nos ensina, mostrando que esta situação é uma situação que decorre do grande, da grande manifestação da ira de Deus sobre a terra sem temor de Deus, a terra que está cheia de homens ímpios que não querem servir a Deus. Então, o templo de Deus foi visto no céu e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança lembra exatamente isso, né? A aliança que Deus fez com os homens, uma aliança que foi selada, né, com Abraão e que foi mantida com Isaac, com Jacó, com Josué, com Samuel, com Davi, e que foi levada a efeito, completada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Então, este texto nos ensina claramente que a sétima trombeta relata os eventos finais, preparando o mundo, preparando todo o universo para estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, que reinará para sempre no seu trono, para a glória de Deus e para a felicidade daqueles que creem no seu nome. Este, portanto, é um resumo daquilo que nós lemos, né, no capítulo 11 de Apocalipse, e nós, então, chegamos ao final deste texto importante, que é o capítulo 11 de Apocalipse. No capítulo 12, que nós estudaremos na semana que vem, nós vamos ver, então, alguns outros aspectos desse tempo final, né? Guerra no céu, guerra na terra, lançamento de Satanás sobre a terra, né? Porque Satanás ainda está habitando no céu. Satanás foi expulso do céu por Deus quando da rebelião, mas ele passou a habitar os lugares celestiais. Na tribulação, no meio da tribulação, ele vai ser expulso dos lugares celestiais e lançado aqui sobre a terra. E aí ele vai dominar com poder absoluto sobre a terra. Nós vamos ver isso
nos demais capítulos do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos.